Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Cumprimentamos você também que está em casa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu lar também. Espero que todos estejam bem, vocês também aqui, não é? Com a graça do Senhor, estamos na casa dele. Eu gosto muito de chuva, não é? Agora a chuva, como o Nivaldo disse, nos convida a ficar em casa, não é? Eu não sei vocês, mas quando está chovendo, a vontade é ficar deitado e comendo. Dá uma fome, não é? Dá vontade de comer. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós escolhemos estar na casa do nosso Pai nessa manhã. Você que está aí em casa também está aqui conosco, cultuando a Deus. Você não está apenas assistindo ao culto, mas você está cultuando também aí no seu lar. Então nós louvamos a Deus por esse tempo que Ele nos concedeu, não é? De podermos estar na presença dEle, seja qual for o horário que Ele nos concede, nós estamos juntos no nome de Jesus. E esse mês, nós escolhemos trabalhar, né? A direção do nosso Pai foi um dos nossos propósitos, um dos 6 propósitos da nossa igreja, é trabalhar sobre a comunhão. E quarta-feira nós estivemos aqui, né, aprendendo um pouco sobre comunhão, compartilhando, e essa compartilhou conosco a palavra do nosso Deus sobre comunhão. Nós vimos como comunhão é importante, como é precioso que nós tenhamos relacionamento com os nossos irmãos, não é? Independente de qualquer coisa, e que os nossos melhores relacionamentos vão estar onde? Na casa do Senhor, não é? Dentro do povo de Deus, que são relacionamentos saudáveis. E sempre que eu vou trazer a palavra, Nivaldo, você vai levar a palavra, eu digo amém. Eu ainda pergunto sempre a ele, eu mesmo, né? Confirmando, então amém. E eu gosto muito assim de definição, de conceito, então eu sempre vou ao dicionário, eu sempre gosto de ir buscar, não é? O conceito das coisas. Eu sempre tive isso comigo desde quando eu estudava. E segundo o dicionário, comunhão quer dizer assim: sintonia de sentimentos, de modo de agir, de pensar ou de sentir. Comunhão também quer dizer identificação ou identidade, significa comunhão. Palavras semelhantes, ou seja, sinônimos de comunhão, significa comunidade, união, sintonia, concordância, conformidade e harmonia. E quando nós passamos a meditar sobre comunhão, a gente fica pensando, né, sobre o assunto, meditando, estudando mesmo o que é comunhão, a gente passa a entender o quanto comunhão, unidade, união, identificação, sintonia é algo precioso para Jesus, é algo precioso para o nosso Pai. Salmo 133 diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Fala também que é como o orvalho que desceu lá sobre o monte de Sião. Então, comunhão é algo muito precioso para o nosso Deus. É algo que Ele prima sobre a comunhão. E quando nós passamos a ler a palavra do nosso Deus, passamos a meditar, a nos aprofundar nesse assunto, nós vemos que há muitos textos que nos levam para a comunhão, que nos remetem à comunhão, que nos fazem meditar sobre comunhão. Nos fazem meditar sobre comunhão. E ter comunhão não é a gente ser amigo, é a gente estar juntos. Mas alguns textos da palavra do nosso Deus falam que ter comunhão também é exortar, é ajudar, é ir ter com o nosso irmão, é dar uma palavra de correção, é dar uma palavra de incentivo, é dar uma palavra de ajuda. Isso também é comunhão. E um texto que Nivaldo já leu aqui no começo do culto, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia novamente, lá em João, o capítulo 17, você aí de casa também pode acompanhar. João 17, eu amo esse versículo, esses versículos, esse capítulo todo. Nós não vamos ler o texto todo de João 17, mas se você puder ler esse texto, você leia depois todo esse capítulo. Nós vemos o quanto a comunhão é preciosa para Jesus, que essa oração, isso é uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos.
E essa oração foi feita algum tempo antes dele ser levado ao matadouro. A palavra, no capítulo 18 diz que após ele terminar essa oração, ele vai até o jardim e ali ele já sabia que Judas o iria trair, que ele iria ser condenado, que ele iria ser preso. E mesmo assim ele já sabia de tudo isso. E essa oração intercessória de Jesus por nós, ele pede por aqueles discípulos que ele tinha e por todos que viriam. Isso inclui a cada um de nós, os discípulos de Jesus até hoje. Então Jesus ali, ele já estava intercedendo por nós. E nessa oração que nós vamos ler agora, nós vamos ler os versículos de 9 a 11, diz assim: eu oro por eles, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, aqueles que são teus, e todos os que são teus, e os teus são meus, e eu sou glorificado neles. E agora, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Aleluia. Então a oração de Jesus ao Pai naquele momento, ele diz assim: para que eles sejam um, assim como nós, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como eles são um, Jesus roga para que nós também sejamos um. E aí no mesmo capítulo de João 17, nós vamos ler a partir do versículo 17. Jesus continua orando e diz assim: santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por causa deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Jesus ali já estava orando por nós, todos aqueles que ainda iam crer, e somos nós. E continuando no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e deles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. No versículo 24 ainda diz: Pai, eu desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que tens me dado, para que eles vejam a minha glória, a qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia. Então esse é o desejo do coração de Jesus. O desejo do coração de Jesus era que os seus discípulos andassem em comunhão. E qual é o segredo da comunhão? O segredo da comunhão aqui nesse texto diz que as pessoas precisam ser um, que nós precisamos ser um, para que Jesus seja visto em nós. Onde há unidade, onde há comunhão, onde há concordância, resplandece Jesus. Sabe, Jesus é mostrado. No texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele diz isso, que nós precisamos ter comunhão para que ele seja conhecido. Mas o que nós estamos cansados de ouvir, eu não sei você, mas ultimamente, principalmente esses últimos dias, o que eu tenho muito ouvido dizer é assim: nós temos opiniões diferentes, nós temos visão diferente, mas nós temos conceitos diferentes, mas nós somos diferentes, mas nós pensamos diferentes, mas o quê? Nós vamos viver, não é? Então, a questão toda não é essa. O que Jesus está dizendo nesse texto é totalmente ao contrário, sabe? Ele está dizendo que nós devemos ter uma mesma sintonia.
Como é que nós congregamos juntos e nós estamos com todas essas visões diferentes, com todo esse modo de pensar diferente, com todo esse modo de agir diferente? Não, a raiz da palavra comunhão quer dizer isso, pensar igual, sentir igual, agir igual. E Jesus, justamente nesse texto, ele diz justamente isso, que nós precisamos ser um, que nós precisamos andar em comunhão, que nós precisamos andar em unidade, para que nós possamos nos identificar com Ele e reproduzir Jesus. Como é que nós vamos reproduzir Jesus se nós temos visões totalmente diferentes umas das outras? Não é? Nós precisamos nos identificar com Jesus, estar em unidade para que Ele possa ser reproduzido, ou seja, mostrado ao mundo. Lá em Atos 2, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia também agora. Atos 2, é um versículo muito conhecido nosso. Atos 2, 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Diz assim a palavra do nosso Deus: e eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja dos que estavam sendo salvos. Aleluia. Então essa era a forma como a igreja primitiva vivia, como os primeiros cristãos viviam. Eles viviam em união, eles viviam em unidade, eles tinham o mesmo coração, o mesmo pensamento, um mesmo agir, um mesmo falar. Eles estavam ali em comunhão, em unidade. E a palavra diz que dia após dia o Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Aquela unidade, aquela comunhão contagiava as pessoas que estavam ao redor. E Cristo e Jesus estava sendo mostrado para as pessoas. Ele estava sendo reproduzido e as pessoas queriam conhecer Jesus simplesmente pelo fato de como aquelas pessoas viviam, de como aquelas pessoas estavam unidas, de como aquelas pessoas falavam e andavam, porque elas estavam em unidade, elas estavam em comunhão. E nós, como a igreja de Cristo, nós também precisamos estar em comunhão. A igreja da aliança, ela precisa estar em comunhão, ter uma mesma visão de reino. Precisamos ter o mesmo pensar, o mesmo agir, sabe? Nós precisamos pensar de uma mesma forma. Existem muitos tipos de igreja, não é verdade? Existem várias denominações. Uns acreditam na manifestação do Espírito Santo, outros não. Uns usam óleo, outros não usam óleo. O que é que eu posso dizer mais? Uns vivem numa igreja em célula, outros acham que o modelo não deve ser uma igreja em célula. Então, vai ter um gosto para cada tipo de pessoa. Mas quando nós decidimos estar em uma congregação, quando nós decidimos nos unir a ter uma comunhão com aquele grupo, nós precisamos andar naquela mesma comunhão que aquela igreja confessa, que ela age, que ela faz. O que é que aconteceu conosco enquanto igreja da aliança? Nós éramos de uma outra denominação, a Igreja Batista, uma igreja de Deus, que nós amamos esse povo, nós amamos essas pessoas. Nós vivemos uma vida toda sendo batistas. Mas nós entendemos um certo tempo que nós não confessávamos mais aquela mesma doutrina, aquela mesma fé e ordem. Então o que é que nós entendemos? Nós não podemos mais continuar em comunhão, que eu digo, congregando, levando o nome de algo que a gente agora já pensava diferente. Então nós saímos na bênção do Senhor e nós hoje somos a igreja da aliança. Então quando nós resolvemos estar em comunhão com uma igreja, nós precisamos acreditar naquilo que aquela igreja prega, nós precisamos viver aquilo que aquela igreja prega. Então nós, enquanto igreja da aliança, nós precisamos ter a mesma visão, proclamar Jesus da mesma forma, porque
cada um de nós que compõe a Igreja da Aliança, você também que está em casa, cada um de nós que levamos o nome de Jesus e que levamos o nome, que congregamos, que temos comunhão na Igreja da Aliança, somos um representante de Cristo e dessa igreja onde nós estejamos. Então o meu comportamento, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu modo de falar, o meu modo de me comportar vai mostrar que eu pertenço a um povo, que eu sou de alguém, sabe? Tem algumas denominações que têm algumas doutrinas, né, que nós chamamos de dogmas, usos e costumes, e que essas pessoas são identificadas justamente por isso. Usam o mesmo tipo de roupa. Não pode usar determinada roupa. Você tem que usar o cabelo longo. Não, aqui usa o cabelo curto. Aqui. E as pessoas, elas são identificadas pelo modo como elas vivem. Então nós, enquanto igreja do Senhor, nós enquanto igreja da aliança, também precisamos ter essa identidade, sabe, de igreja. E o que a gente tem percebido hoje, enquanto igreja da aliança, é que tem muita gente que está assim um pouco perdida enquanto ao que nós somos, sabe, como igreja da aliança. E a gente estava conversando em casa, Nivaldo e eu, e nós vamos fazer o quê? A gente vai colocar uma caixinha de sugestões aqui na igreja, de sugestões não, de perguntas. E se você tem alguma dúvida a respeito do que é a Igreja da Aliança, de quem é a Igreja da Aliança, do que a Igreja da Aliança acredita, no que acredita, quem nós somos, essa caixinha vai ficar ali. E na última quarta-feira desse mês nós vamos responder todas essas perguntas, aos questionamentos. Nós também vamos colocar nas redes sociais. Se você não quiser se identificar, você não vai se identificar. Porque o que é que acontece? Muitos de nós estão caminhando em visões diferentes daquela visão que é a visão que Deus deu para a Igreja da Aliança. Então, nós precisamos estar em comunhão, em unidade, sabe? Fazendo aquilo que o Pai deseja que nós façamos, aquilo que a oração de Jesus deixou. Pai, que eles sejam um para que o mundo veja a mim neles. Sabe, será que nós realmente estamos mostrando Jesus através de nós, através das nossas vidas? Será que é isso que nós temos mostrado? Jesus através de nós, não é? E ter comunhão é um desafio para cada um de nós. Além da visão de como igreja nós somos, ter comunhão também envolve amor, sabe? Nesse ato de Jesus aqui, orando por nós, é um ato de amor. Jesus sabia que ia ser crucificado, Jesus sabia que aqueles discípulos que estavam ali com ele, um deles ia trair, o outro iria negar, eles iam fugir, Jesus ali estaria só. E você acha que Jesus não sabia de tudo isso? Sim, Jesus sabia, mas ter comunhão com os discípulos foi uma escolha de Jesus por amor. Então comunhão também envolve amor. Lá em 1 João 4, e eu vou ler aqui esse texto para vocês. 1 João 4, 21. Eu vou abrir aqui rapidinho. 1 João 4. O versículo 21 diz assim: e este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então o que acontece muitas vezes, e você até falou um pouco sobre isso quarta-feira, é que nós dizemos que amamos a Deus, e a palavra diz: como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo a meu irmão a quem eu vejo? Não é? E o que acontece com muitos de nós é que nós não conseguimos ter comunhão com os nossos irmãos. Uma vez eu estava revoltada com isso, sabe? Porque desculpe assim falar essa palavra, mas eu não admitia ter alguém dentro da igreja e não cumprimentar. Então, se essa pessoa não cumprimentava a mim, que assim, eu sou a pastora da igreja, se as pessoas passavam por mim, não me cumprimentavam, às vezes eu estava ali na porta, aí a pessoa passa assim, imagine com os outros irmãos, nenhuma paz, nenhum bom dia,
sabe? Nada, nenhuma palavra. Eu digo, não acredito que essa pessoa tenha comunhão com Deus, porque isso não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus que diz. Porque como é que eu posso amar a Deus, quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo, se eu não consigo amar o meu irmão, a quem eu vejo? Então, a comunhão, ela é revelada através do amor. A palavra diz que nós devemos amar uns aos outros. Os 10 mandamentos, eles se resumem em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ter comunhão não significa também que eu vou compactuar e concordar com tudo que o outro faz, não, sabe? Porque às vezes a gente confunde. E o que nós temos observado também é que se a pessoa é contrariada, se a pessoa é exortada, se a pessoa é corrigida, ela deixa de ter comunhão. Ah, eu não concordo, né? Porque não é, meu irmão, o que eu acho ou o que você acha, não. É o que a palavra diz. Então, a gente tem que viver por aquilo que a palavra diz. E aí nós vamos ter comunhão. E aí nós vamos ter concordância, sabe? Amar, ter comunhão, não é concordar com os erros do meu irmão, não. Com os pecados que ele comete, não. Sabe? E o que a gente tem visto algumas vezes é que, eu vou dizer de um exemplo, eu não vou citar nomes, claro, mas uma determinada pessoa estava sendo acompanhada por outra. E essa pessoa, digamos, o discípulo e o discipulador. Então, o discípulo chegava ali, contava, né, a sua vida para o discipulador, e o discipulador vinha com uma palavra de correção. Porque quem ama, corrige. Porque a palavra de Deus diz que Ele ama e Ele corrige a quem ama. Então, esse discipulador sempre chegava e dizia: olha, não está certo o que você está fazendo, eu estou dizendo isso para o seu bem, eu estou chamando você à razão, mas é para o seu bem, é para que você possa crescer, é para que você tenha comunhão com o Pai e com a igreja. Mas aí aquela pessoa não aceita aqueles conselhos. Então é muito mais fácil eu deixar de ser discipulado por aquela pessoa, porque está indo de encontro com os meus erros, e procurar alguém que compactue com o meu erro. É isso que está acontecendo muitas vezes. E aqui, na Igreja da Aliança, eu vou procurar alguém que agora aceite a minha visão, que aceite os meus erros, que aceite que eu viva da forma como eu vivo. Isso não é amor. Sinto muito informar, isso não é amor, porque quem ama corrige aquele que ama e ensina o caminho. A palavra do Senhor diz, Jesus diz: Pai, que eles sejam um assim como nós somos. Sabe, Jesus quer que a gente seja parecido com Ele. Então, comunhão é um desafio para cada um de nós, porque nós vamos nos deparar, sabe? Nós vamos nos deparar com isso, com alguém que vai nos corrigir, com alguém que vai nos exortar, sabe? E a comunhão, ela depende de cada um de nós. De cada um. Eu só posso ter comunhão com a Eliane se ela quiser ter comunhão comigo. Só posso ter comunhão com a irmã Vera se ela quiser ter comunhão comigo. Ela só tem comunhão comigo se eu quiser ter comunhão com ela. Então, comunhão vai depender de cada um de nós, da gente querer viver em unidade, de nós se nós quisermos viver em comunhão. E essa comunhão, amados, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Pai. Sabe, essa comunhão é sobre Jesus, é sobre a fé que nós abraçamos. Nós vamos ser diferentes sim nos nossos gostos. Aqui, cada um de nós torce por um time diferente. Cada um de nós gosta de um tipo de hino diferente. Ah, eu gosto daqueles hinos antigos, tradicionais. O outro vai dizer, eu gosto do hino do fogo. O outro vai dizer, não, eu gosto da adoração tipo worship, né? Adoração, aqueles hinos bem assim, lentos e tal. Cada um vai ter um gosto diferente. Nós também vamos ter gostos diferentes no vestir, no comer, sabe? A gente vai ser diferente sim, mas o que nos une, aquilo que nos é comum é a fé que nós professamos. É Jesus que nós comungamos, é Ele que nos une. O propósito que nos une é Jesus. Independente dos nossos gostos, independente daquilo que a gente gosta, do que a gente faz, o que nos une é Jesus. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com o que eu penso, com o que você pensa. Tem a ver com aquilo que a palavra estabelece.
sabe? E quando nós falamos sobre comunhão, ou qualquer assunto, quando a gente fala sobre um determinado assunto, quando a gente prega sobre um determinado assunto, ou até quando você comenta sobre um determinado assunto, você vai ser provado sobre aquilo que você fala. Já aconteceu isso com você? Eu acho que com você de casa também já aconteceu. Quando a gente fala sobre algo, a gente é provado sobre aquilo que a gente está falando. Sabe por quê? Porque quando a gente passa pela prova é para a gente ser aprovado ou reprovado. E que em nome de Jesus a gente seja aprovado. Então, nós nos propomos esse mês, sabe, a falar sobre comunhão. E meus amados, desde que começou, a gente tem vivido peleja. Porque sempre tem chegado algo contrário àquilo que a gente professa, algo contrário àquilo que a gente prega. De vez em quando chega uma pessoa, estão dizendo isso, está falando isso. É algo impressionante. Para o quê? O que é que o inimigo quer? Que nós não tenhamos propriedade, que nós não tenhamos autoridade, que a gente passe a não se amar mais, que a gente perca a comunhão com os nossos irmãos. Sabe, ontem a gente estava em casa e o que é que acontece? As pessoas colocam palavras na nossa boca que a gente não falou. Ontem Nivaldo ficou com tanta raiva lá em casa sobre uma determinada colocação de uma pessoa. E na mesma hora ele foi falar com aquela pessoa. Sabe, eu não falei isso. Porque às vezes as pessoas distorcem aquilo que está sendo pregado aqui e usam a seu bel prazer, da forma como eles querem, sabe? A gente prega aqui sobre a ceia do Senhor. E o que é que Nivaldo diz quando a gente está aqui na ceia? Examine-se, pois, um homem a si mesmo e assim coma. Aí sabe o que aqui tem gente que está fazendo? Eu tenho o meu pecado. Eu posso ficar com o meu pecado, porque o pastor diz lá na ceia que só eu pedir perdão e cear, e depois eu volto a fazer o pecado de novo. E assim é. Com Deus não se brinca não. O que é que o restante do versículo da palavra diz? Por isso que tem muitos fracos e doentes no vosso meio, porque comem e bebem para a sua própria condenação. Meu amado, o arrependimento tem que ser genuíno de verdade. Porque quando o pastor está dizendo aqui, você vai participar da ceia, porque ele crê que você se arrependeu genuinamente, mas só quem sonda e conhece o coração é Deus. É Ele que sabe. Então, se você vem para a casa do Senhor, se você vem cear aqui na igreja, pedindo perdão e já no pensamento de quando sair daqui pecar, misericórdia da tua vida. Misericórdia, sabe? Então, as pessoas estão trocando aquilo que é pregado aqui no púlpito para seu bel prazer, para graça. Não é licença para pecar, não. A graça foi cara, sabe? A graça veio para a gente de graça, ou melhor, foi pago um alto preço por essa graça de Jesus sobre as nossas vidas. A graça não é de graça não, é um alto preço. E nós como cristãos, como filhos de Deus, precisamos renunciar a nós mesmos todos os dias, mortificar a nossa carne todos os dias. E o que acontece é isso, é que por causa da graça, do evangelho livre que está sendo pregado, dessa liberdade, as pessoas estão usando a liberdade para cometer pecado. Não é assim não, misericórdia, sabe? Jesus quer que nós sejamos parecidos com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quando nós estamos pregando, voltando, quando a gente prega sobre um assunto, a gente vai ser provado nisso. E você já deve ter ouvido eu falar sobre isso, porque eu já fui muito provada nessa área. Sabe, de ter comunhão, de ter momentos de eu chegar. Eu acredito que você já passou por isso também. Porque isso não é só comum a mim não, sabe? De nós termos amizade com alguém, até da família, fora da família, na igreja, no trabalho, na vizinhança. Onde quer que você vá ter um ciclo de relacionamento, você vai ser provado na comunhão. Seja em qualquer lugar. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente quer desistir das pessoas, quer desistir dos relacionamentos. Sabe o que é que o diabo coloca na nossa mente? Para de se relacionar, que tu não vai ter problema. E as pessoas vão se fechando no seu mundo, as pessoas vão ficando sós, as pessoas vão ficando solitárias, porque é mais fácil eu não me relacionar para eu não ser ferido. Isso é uma mentira de Satanás, porque Jesus, ele ama relacionamentos. Sabe, eu ouvi uma palavra assim: não se preocupe não, se na sua igreja só tiver um e tal. Jesus ama a multidão.
Jesus ele era cercado de multidão, Jesus gostava de relacionamento, Jesus só vivia comendo na casa das pessoas. Jesus multiplicava a comida para que as pessoas estivessem ali perto dele. Jesus ama relacionamentos, mas no meio dos nossos relacionamentos nós vamos ter atritos. As pessoas vão nos decepcionar, nós também vamos decepcionar pessoas. E eu tenho certeza que você já tentou desistir de alguém, porque eu já tentei, sabe, muito. Certa vez eu cheguei para Nivaldo e eu disse para ele assim: olha só, as ovelhas são tuas, a igreja é tua, o pastor é tu, então fica com elas, porque eu estou saindo fora, eu caí fora, né? Não, Capizeira, eu caí fora, vou cair fora agora, sabe? Não quero mais saber, não quero mais, se eu estou causando problema, eu vou me embora, tu fica, eu fico em casa, não é? E ele me confrontando, ele disse assim: Dani, tu vai mesmo desistir das pessoas? Jesus desistiu de tu? Jesus desistiu de você, para você estar desistindo das pessoas, não é? Então, quando a gente entende que Jesus, ele não desistiu de nós, sabe, naquele momento ali da cruz, quando Jesus, ele morreu, e ali ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E quantas vezes a gente também não quer passar o cálice para outro, né? A gente não quer viver, o cálice, porque o cálice é fel, o cálice é amargo, o cálice é dor, sabe? O cálice de Jesus não foi coisa fácil, não. O sofrimento que Jesus passou na cruz foi muito grande, mas foi por mim e por você. Ele não desistiu da cruz. Ele não desistiu por amor, sabe? E a gente às vezes quer desistir de caminhar, quer desistir das pessoas, quer desistir de amar, quer desistir de se relacionar, quer desistir de ter comunhão. Quantas vezes você sentiu vontade de pegar o celular e mandar uma mensagem para o teu irmão e para a tua irmã, e você não fez, porque o orgulho não deixou, porque você disse assim: eu não vou mais ter comunhão com fulano, não vou mais não, eu não vou ter mais comunhão com ele, não porque ele não se importa comigo. Olhe, meus amados, eu não sei você, mas todas as vezes que Deus, que o Espírito Santo traz alguém à sua memória para você falar com essa pessoa. Ontem mesmo eu estava lavando os pratos e veio uma pessoa na minha mente. Eu disse assim: eu vou falar com ela. E eu não falei, porque eu estava ali lavando os pratos, aí fui fazer comida, já era noite. Essa pessoa veio falar comigo. Ela veio falar comigo. Então era o Espírito Santo me direcionando a ela. Mas eu não parei de fazer o que eu estava fazendo para falar com ela. Então tem coisas que precisam ser imediatas, sabe? Precisam ser urgentes. Então, se relacionar com pessoas é difícil, mas é possível. Porque as maiores feridas que se instauram nas nossas vidas, eu não sei se foi Yássia que falou isso, foi Nivaldo, que já falou aqui na igreja, são causadas por pessoas. Sim ou não? Sim. E são causados por pessoas que nós amamos, porque se a gente não amasse, a gente não se feria. Mas as maiores alegrias também vêm através das pessoas. Amém? A alegria de você casar, a alegria de ter um filho, a alegria de ter um amigo que lhe socorre na hora que você precisa, a alegria de ter alguém quando você perde alguém da sua família, de estar ali junto com você, de lhe dar uma palavra, a alegria de você fazer uma festa e as pessoas estarem ali se alegrando com você. Sabe, a alegria, da mesma forma que as tristezas e que as decepções vêm através das pessoas, as alegrias também, elas vêm através das pessoas, dos nossos relacionamentos, sabe? Constantemente nós vamos precisar amar e perdoar, decepção é inevitável, mas eu gosto de dizer que não é o fato da decepção, é o que nós vamos fazer com essa decepção. Como nós vamos nos comportar mediante as decepções, mediante a sermos contrariados, mediante as nossas vontades não serem estabelecidas. Eu gosto muito de dizer isso. É como nós vamos nos comportar, é como a gente vai reagir mediante aquilo que nos é causado, mediante os sofrimentos que nos são vindo. É como nós iremos nos comportar. A palavra diz, Jesus diz que nós precisamos ser um. Como é que a gente vai ser um se a gente não quer se relacionar, se a gente quer fugir de relacionamentos? Nós não vamos conseguir ser um. Então, nessa manhã, eu quero concluir dizendo para você
que independente, sabe, do que as pessoas tenham feito para você, do que a igreja também tenha causado para você, porque como eu disse, a gente vai se decepcionar em todo canto, mas a gente vai ter também alegria em todo canto, não é? A gente vai ter decepção no trabalho, na vizinhança, dentro do lar, mas isso aí, comunhão dentro do lar é um assunto para uma outra mensagem. Mas dentro da igreja, nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos ferir. Às vezes a gente confia tanto em alguém, a gente conta algo a alguém, e aí a gente vê o nosso nome sendo contado lá numa roda de fofoca, porque a gente compartilhou algo da nossa vida com aquela pessoa. E aí chega a pessoa e diz, estão falando ali de tu. E a gente sabe que aquilo é verdade, porque foi tudo aquilo que a gente disse. E é dentro da igreja. É dentro da igreja que acontecem essas coisas. Mas que em nome de Jesus nós tenhamos a maturidade, sabe, de querer ser de perdoar, de amar, de ser humilde, porque às vezes o orgulho, ele vai nos bater na porta tantas vezes. Eu digo isso por experiência própria, sabe, de não querer falar, de não querer ir, de não querer ter comunhão, de não querer. O diabo vai querer isso, porque ele sabe que nós só seremos se nós tivermos comunhão com o nosso irmão, que nós só seremos a maior luta do diabo é querer destruir aqueles que estão dentro da igreja. Quem está lá no mundo já se relaciona com ele, mas nós que estamos aqui na casa do Senhor, nós que já buscamos ao Senhor, nós possamos amar, perdoar, querer se relacionar. Eu não sei se você precisa voltar a ter comunhão com alguém, eu não sei. Se você aí de casa também precisa voltar a ter comunhão com alguém, eu não sei se você precisa começar a ter comunhão com alguém, sabe? A gente convive muito com a ingratidão. Eu estava conversando com uma pessoa e ela fez um favor, ajudou essa pessoa, ela fez um favor para ela, e simplesmente quando ela terminou de fazer o favor, aquela pessoa simplesmente deu as costas e foi embora. Nem dizer assim, obrigada. Nem isso, obrigada porque tu fizesse isso por mim, obrigada porque tu trouxesse isso. As pessoas acham que os outros têm obrigação, não é? De fazer algo, mas não sabem ser agradecidos. Mas por que isso acontece? Para que a gente perca a comunhão. O inimigo usa essas pequenas coisas. Às vezes a gente acha que vai ser só coisas grandiosas, mas não. Ele usa as pequenas coisas para que a gente tenha raiva do nosso irmão. Mas fulano, eu fiz isso por ele, nem obrigado ele deu. Fulano passou por mim na porta da igreja.